falar e muita gente viveu. É a história de que esse Brasil um dia decidiu mudar. E quando foi nos idos de 80, os trabalhadores e trabalhadoras desse país resolveram ser protagonistas da história e dizer que queriam criar um partido que os representasse nas suas lutas e que compreendesse que partido não é de gabinete, que partido não é negócio que se fica vendendo por aí, não é legenda que se cria todo dia para depois fazer negócio espúrio, que partido tem que ser de verdade, dialogar com a população que precisa que o partido se organize, que dialogou naquele momento com sindicalistas, com mulheres, com a população LGBT, com negros e negras, com a juventude e com todos aqueles e aquelas que sonhavam em ter um Brasil diferente. E eu costumo dizer que eu conheci o Lula quando eu era presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Ceará. E naquele momento, ele foi responsável pela minha paixão, pelo Partido dos Trabalhadores. E a partir dali eu me organizei e fiz, como tantos outros jovens, a opção de mudar o Brasil. E a gente demorou muito para que o povo brasileiro compreendesse que a verdadeira mudança só viria quando o nosso companheiro, que veio das lutas sindicais do ABC, chegou na presidência da República e o Brasil começou a mudar. Eu tenho ido agora em vários comícios por Fortaleza, em especial pela periferia, e a gente já vê uma Fortaleza completamente diferente, onde todos os lugares, em todos os bairros, presidente Lula, você vê a cidade pulsando, pequenos comércios, pequenos negócios, a cidade acontecendo. E isso só começou quando o presidente Lula decidiu e orientou o seu governo para quem mais precisava do poder público. E a gente no governo também estimulou que as pessoas começassem a ter uma vida melhor. O que está em jogo nessa campanha eleitoral, minha gente, não é quem arma ou quem arma mais ou arma menos, porque nós queremos a Fortaleza da Paz. O que deveria estar em jogo nessa eleição é quem fez os cucas para a juventude, é quem fez o Hospital da Mulher, é quem criou a tarifa social aos domingos, é quem criou a hora social, é quem naquele momento fez a passagem mais barata de ônibus das capitais brasileiras, é quem deu o fardamento completo, que o nosso governo olhou dessa forma, para homens e mulheres que tinham seus filhos na escola. É quando a merenda escolar era de qualidade, não era só biscoito enlatado como é hoje. Era também a gente olhar para a saúde pública e dizer: fizemos o primeiro e único concurso do Programa de Saúde da Família, com médicos, enfermeiros, dentistas e agentes comunitários, que são orgulho hoje para a gente. É a gente olhar e dizer que a gente também fez obra de infraestrutura, porque a gente sabe, a gente fez o Transfor, a gente fez o Drenurb, a gente fez o Pré-Urbis, a gente fez a Vila do Mar, gente. O maior projeto de urbanização da América Latina, que tirou milhares de pessoas de uma situação degradante de vida em Fortaleza para se tornarem cidadãos de direito pleno à saúde e à liberdade. O que está em jogo nesse processo eleitoral não é saber que fulano fez 11 campinhos de futebol e achar que pode ser reeleito por causa disso, porque é importante os campinhos de futebol, mas a juventude precisa muito mais do que isso, porque faz o campinho de futebol e acabou os programas sociais todos dedicados à juventude. E por outro lado, alguém que chega e diz: eu não sou político, mas é deputado. Eu não gosto de político, mas tem político por trás, pela frente, pelo lado, e está mancomunado com o partido que praticou o golpe no Brasil atualmente. É de dizer e se apresentar como um super-herói com poderes que vai resolver o problema dessa cidade. Precisa não.
70% da nossa população trabalhadora, lutadora, ganha até 2 salários mínimos. 70% da nossa população se vira nos 30 com até 2 salários mínimos. Por isso que a gente não pode dar moral para aqueles que só aparecem em época de eleição, dizendo que não fizeram, mas que agora vão fazer. Porque vocês lembram das promessas, que ia ter remédio em casa, e agora nem no posto de saúde reservaram remédio para as pessoas. É aqueles que estão dizendo aí que a solução da segurança é mais arma. Mais arma para quê? Para dar baculejo à nossa juventude, que está querendo viver a vida, que está querendo ocupar a praça, que está querendo ser feliz, que está descobrindo o caminho de ser um ser humano adulto e pleno. Pois eu quero dizer para vocês que quem fez tudo isso, nós vamos fazer muito mais. Nós vamos fazer a Fortaleza Empreendedora, nós vamos fazer a saúde voltar. Vai depender de vocês, tá? Porque agora não é agora. Eu sempre fui uma pessoa que acreditei e acredito que o projeto coletivo é o que vale. A gente tem que se irmanar no mesmo sonho, no mesmo ideal, para que a gente possa conquistar e almejar. Porque se eu volto para essa eleição depois de ter sido 8 anos prefeita dessa cidade, é porque tem dois motivos. Primeiro, porque o meu povo estava chamando. Em segundo lugar, porque o povo dessa cidade sofrido precisa entender que é preciso não só ter um festival de promessas e de propostas nas eleições, é preciso ter um olhar diferente sobre a cidade, um olhar que olha a cidade e vê que cada ser humano, cada homem, cada mulher tem que ser visto pelo poder público com a mesma igualdade, seja rico ou pobre, seja preto ou branco, seja homossexual ou heterossexual, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja idoso, seja criança. Eu tenho dito para as pessoas que é uma coisa que eu penso de verdade, não é discurso nem falsidade para a campanha. Eu tenho dito que eu acho que a vida humana, ela é sagrada em toda a sua dimensão, e não existe cidadão de Fortaleza de primeira, de segunda, de terceira classe. Existe a vida humana pulsando, existe o povo trabalhador lutando, e existe um projeto que nós temos que decidir nesse processo eleitoral. E eu tenho certeza, porque outras vezes o preconceito falou mais alto e dizia: essa daí não vai nem, não chega, não sai nem do canto. E nós, com a força do nosso povo, viramos a eleição e ganhamos em 2004, com a força do povo organizado. Em 2008, quando diziam que a gente não chegava lá de novo, nós ganhamos a eleição no primeiro turno, porque o povo me colocou nos braços e me levou no primeiro turno para governar Fortaleza de novo. E eu vou finalizar dizendo a vocês: a gente tem muito pouco tempo do programa eleitoral. Vocês estão percebendo que esse processo do golpe praticado no Brasil isolou muito as possibilidades da gente dialogar no primeiro turno com os demais partidos, que muitos deles participaram do golpe. Então eu tenho menos da metade do tempo do que os principais adversários têm de televisão. Então eles estão tendo vantagem, porque eles têm muito tempo e pouca coisa para dizer. Onde virou agora? O que virou a importância agora? Virou a importância que virou agora de ter muito tempo e ter pouca coisa para dizer. E a gente tem muita coisa para dizer da Fortaleza que a gente fez e que a gente vai fazer, e a gente tem pouco tempo. Por isso cada um tem que virar aqui um multiplicador dessa campanha, para que a gente
gente diga o que é a fortaleza de toda a gente. É a fortaleza que olha para a cidade como um todo. Porque fomos nós que revitalizamos e reconstruímos a Praia de Iracema. Revitalizamos e fizemos um novo estádio Presidente Vargas. Então, de grandes obras, gente, eu entendo. Mas o problema maior para nós e o desafio maior foi cuidar das pessoas dessa cidade em cada política pública que a gente desenvolveu e quer continuar desenvolvendo. Então eu conto com vocês. Nós vamos conquistar cada voto até o dia 2 de outubro e dizer que essa cidade não pode ficar sitiada entre a mentira de um lado e o medo do outro. Nós queremos aqui contagiar as pessoas com esperança, com alegria, com o sentimento de que a vida vai ser melhor. É essa mensagem que nós temos que fazer. Porque se para falar de violência, eu tenho toda a moral do mundo. No governo desse camarada, Lula, teve um projeto que o governo federal desenvolveu, que a gente fez uma parceria que se chamava Pronasce. Sob na época a política do ministro Tarso Genro. E nós levamos o Pronasce com um projeto que se chamava Protejo para a região do Grande Bom Jardim. E as políticas integradas, Mulheres da Paz, jovens que foram cuidados com carinho, nós reduzimos mais de 30% da violência naquele momento, numa região que é linda da cidade, mas que estava muito sofrida com a violência entre os jovens. Então é possível reduzir os índices de violência fazendo políticas que dialoguem com as pessoas e não apenas propondo a repressão. Sabe por quê, gente? A pergunta que eu quero fazer para vocês, que vocês façam. Nós temos várias siglas de instituições policiais. O COTAN não resolveu o problema da violência. O Ronda do Quarteirão não resolveu o problema da violência. O Raio não resolveu o problema da violência. E tem gente dizendo que a Guarda Municipal é que vai resolver, gente. Isso é demagogia pura, minha gente. Aí o pessoal que não consegue ter proposta melhor, acha que dizer que cada chapa que nós estamos aí disputando, presidente, tem polícia no meio. E eu respeito os policiais, porque inclusive eu sou filha de um bombeiro. Meu pai era do Corpo de Bombeiros. Quando eu era criança, eu tinha um maior orgulho porque meu pai salvava as pessoas. Mas não é isso que está em jogo. O que está em jogo é que a gente não pode confundir as coisas e dizer que a prefeitura que tem que reprimir ou a prefeitura que tem que garantir a segurança pública de uma cidade, quando na verdade a prefeitura pode fazer muito mais do que querer ser uma política auxiliar e um apêndice da polícia militar. Nós vamos, companheirada, dizer a cada um e cada uma que é possível, porque a gente já experimentou esse rumo diferente. E muita coisa que a gente fez que diziam que não era possível. Quem que acreditava, presidente Lula, que a gente passou 4 anos do primeiro governo sem um aumento na passagem de ônibus em Fortaleza? Ninguém acreditava nisso, mas a gente foi lá e fez. Quem é que acreditava que a gente podia baixar a passagem nos domingos? Nunca tinha acontecido isso em Fortaleza, como nós que fizemos. Quem acreditava que a gente podia salvar as nossas lagoas e realizar o maior programa habitacional da história de Fortaleza, tirando milhares de irmãos fortalezenses de situações indevidas e inadequadas de moradia? Mas eu vou finalizar dizendo para vocês, em primeiro lugar, gente, pedindo o voto de cada um de vocês, para que a gente dê continuidade, eu junto com meu companheiro Almando, a fortaleza de toda a gente. Meu voto é Lula! É preciso que a gente compreenda que quem está... Eu tenho um sentimento como pessoa, como professora, que eu penso o seguinte: o ser humano nasceu predestinado à liberdade, a ser feliz. Portanto, se eles dizem pare, a gente avança. Se eles dizem recue, a gente enfrenta. Se eles dizem vocês não vão a lugar nenhum, a gente diz já toma lá. Se eles dizem que eles têm 3 carros, a gente diz a gente pode voar. E assim, porque quem está na contramão da história, porque o ser humano foi predestinado a ser feliz, são eles
eu chamei o presidente Lula para apoiar a nossa campanha, para apoiar esse momento político da nossa cidade. Mas a gente vai aproveitar. E quem vai fazer aqui um ato de homenagem a essa figura da política brasileira, que até hoje os poderosos não engolem e querem desconstruir a imagem o tempo todo perante o povo mais simples, o tempo todo criminalizando através de grandes meios de comunicação o nosso presidente. Aí a gente fica mais forte e diz: presidente Lula, você é e será na história do Brasil o maior presidente que esse país já teve. Portanto, eu quero agora, testemunhando esse momento da história brasileira e da nossa cidade, chamar para vocês alguém que mudou a vida de milhares de pessoas, e é por isso que eles não conseguem engolir a força, a sinceridade, a generosidade desse homem que passou a vida toda lutando. E eu conheço o Lula há muito tempo e sei que ele vai terminar a vida dele